A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui Êxodo capítulo 10. Vamos acompanhar? Deus ameaça Faraó com pragas dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, porque tenho agravado seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés, Arão e Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, e que ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais e nem os pais dos teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó, e os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirva ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com nossos bois, havendo de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos, olhai que há um mal diante de vossa face. Não será assim ainda agora, vos varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e os lançaram da face de Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende as tuas mãos sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, e tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. 1000 gravosos foram antes destes, nunca houve tais gafanhotos, e nem depois, e nem deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, e nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis os meus pecados somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu depressa de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar,
vermelho, nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende as tuas mãos para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu as suas mãos para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco, e vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, e nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vireis o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus é grande, Ele é tremendo, glória a Deus. Senhor, meu Deus, ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa presença gloriosa, derramando a tua unção e o teu poder e graça em nome do Senhor Jesus. Abençoe os ouvintes, as crianças, os jovens, abençoe a todos em nome do Senhor, meu Deus. Repreende, Senhor, ó Pai, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, Senhor, ó Pai. Acampa os teus anjos ao redor, livrando-te de todo mal. E agradeço ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.